digital. Mais da metade da população brasileira tem acesso à internet. Mas o conceito de inclusão digital também pode ser integração a outros meios digitais, como o rádio e a TV. Hoje no Repórter PUC vamos discutir esse conceito. E qual a importância de inserir as pessoas neste processo. Seja muito bem-vindo! Hoje é quinta-feira, 29 de outubro de 2015. Está no ar o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! Em todo o mundo, a tendência é ampliar e disponibilizar cada vez mais serviços por meio da internet. E a inclusão digital busca garantir a todas as pessoas o acesso às tecnologias de comunicação e informação. E na reportagem de hoje vamos conhecer um projeto desenvolvido pela Prefeitura de Belo Horizonte que busca a integração digital. Ter acesso às tecnologias de informação e comunicação ainda é desafio. Nem todos estão inseridos neste mundo digital, mas alguns projetos buscam incluir as pessoas nesta área. Belo Horizonte possui 248 centros de inclusão digital espalhados pela cidade. Um deles está localizado no aglomerado da Serra, na região sul da capital mineira, e promove ações com alunos de escolas e moradores da comunidade. A comunidade, elas procuram muito para poder fazer pesquisas escolares, confecção de currículos e até mesmo impressão de boletos bancários. Muitas dessas crianças, elas não possuem acesso à internet, assim, não têm computadores em casa, não têm celulares que tenham como acessar, sabe? Então, assim, é um trabalho realmente muito importante. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, mais da metade da população brasileira tem acesso à internet. E este número é crescente entre crianças a partir dos 10 anos de idade. Em 2013, por exemplo, este público representava 2,9% do número de acessos à rede mundial de computadores no Brasil. Então, se você consegue disponibilizar isso para as pessoas, se você consegue chegar à comunicação, elas se sentem dentro de um contexto. E isso é muito importante, fazer com que todas as pessoas elas possam participar num todo de um processo de informação. A gente pesquisa, né, pode pesquisar negócio de escola e que tem Google, aí você pesquisar as coisas, eu mexo no Facebook. Arthur, para que você usa o computador aqui no centro? Ué, para pesquisar música, falar inglês, essas coisas. Saber as continhas, os fatos. Você sabia que Belo Horizonte possui mais de 40 pontos de acessos gratuitos à rede Wi-Fi? São os conhecidos hotspots. A Praça da Liberdade é uma dessas áreas. Bom, basta pegar o celular, conectar o Wi-Fi e fazer um cadastro no site da Prefeitura. Logo em seguida, o internauta poderá navegar por até 3 horas em diversas páginas e por tempo indeterminado no site da instituição. A importância principal é que você está dando um acesso de excelente qualidade para a população, principalmente a população de baixa renda que tem dificuldade de acesso às redes pagas. Estão previstos mais 27 pontos em vilas e favelas, além dos 59 já existentes hoje. Mas os desafios da inclusão digital são grandes, principalmente no Brasil. E disponibilizar a acessibilidade aos meios tecnológicos é também oferecer, além do conhecimento, a integração social. Bom, e projetos como este que vimos na matéria são fundamentais para inserir as pessoas no mundo digital. E o termo inclusão digital vai além. Será que inclusão social também está envolvida neste conceito? Quem vai nos responder esta e outras perguntas são as nossas convidadas do programa de hoje, Sandra de Fátima Pereira Tosta, professora do curso de Publicidade e Propaganda da PUC Minas. E a diretora da sede brasileira da ONG Internet Sem Fronteiras, Florence Posnanski. Sejam muito bem-vindas ao Espaço PUC. Obrigada. Obrigada. Bom, professora Sandra, primeiro eu gostaria de saber se a inclusão social também está envolvida neste processo. Eu diria que não necessariamente.
né? Porque a inclusão social, ela diz respeito ao acesso a muitas outras coisas, não é? Que a sociedade produz, que a sociedade tem, que não apenas a tecnologia. Claro que é importante o acesso à internet, mas isto é insuficiente para a gente pensar numa inclusão social de fato, numa inclusão em que as pessoas possam não apenas acessar a internet, mas acessar também outros bens culturais, como o cinema, o teatro, enfim, espetáculos, né, outras formas de comunicação e que ajudam, com certeza, nesta inclusão digital, né, na medida em que não basta acessar a informação, para que ela de fato seja significativa e implique, né, num conhecimento, numa mudança de postura, num esclarecimento acerca de qualquer assunto, não basta acessar a internet. Eu completaria também dizendo duas coisas. Primeiro, a utilização da internet depende muito do seu estatuto, da sua situação social. Então, você não vai utilizar a internet da mesma maneira se você é de classe A, de classe B, de classe C, porque a sua relação com o conhecimento vai ser diferente. Então, eu acho que o grau de inclusão social que vai impactar a maneira com a qual a pessoa vai utilizar a internet. Talvez a gente possa ver uma mudança no sentido que quando você vai nas redes sociais, você pode, talvez, mais facilmente esconder a sua identidade. Então, o fato de você ser pobre, ou às vezes você ser negro, se você resolve não colocar uma foto sua, pode de fato ser escondida naquela hora e você pode talvez ter mais facilidade de acessar determinado espaço. Mas se você expressa ali a sua opinião ou política ou sua orientação sexual, você pode aí ser vítima de mais exclusão social, né? Porque o preconceito acaba se reproduzindo. E se a gente pensar, não é? Como muitos pesquisadores pensam, eu concordo com eles, que a internet ou que o mundo do digital deveria ser especialmente um mundo onde as pessoas pudessem se colocar livremente, isentas de qualquer constrangimento e de qualquer preconceito, não é? Quer dizer, o que é esta, eu diria assim, esta colocação, esta exposição que não corresponde ao sujeito. Eu sou negro, mas eu não quero ser visto como negro no espaço do digital, porque eu posso sofrer preconceitos. Nós estamos, na verdade, escondendo e adiando questões que são históricas nesse país e que definitivamente contribuem para a exclusão e para a desigualdade social. Então nós podemos dizer, professora, que a exclusão digital ela tem a ver também com a exclusão social? Sem dúvida nenhuma, e acho que a Florence pode falar bem disso, não é? Eu acho que eu já falei, assim, a minha visão é que depende muito da maneira com a qual a pessoa... O internet é um espaço público, igual o mesmo espaço que você vive na realidade, do mundo físico. Então, você acaba reproduzindo determinados comportamentos. Não tem muita diferença da vida no mundo digital, é mais ou menos a reprodução de algumas coisas, né? Eu penso que não. Eu penso que, exatamente como você disse antes, não é? Se na internet é um espaço público, sem dúvida nenhuma, você pode acessar sem se identificar, é diferente da praça, da rua, da escola, do clube e outros tantos espaços que são públicos em que você se mostra, não é? Você não então, se mostra, mas você acaba as deixando questões permanecem. Você acaba deixando muitos traços de seus dados. Aí a gente até entra num outro assunto, mas você pode até não se mostrar, mas, por exemplo, quando você usa uma rede social, esse provedor de serviço sabe tudo de você. O provedor sabe, mas não necessariamente os internautas. E num país como o nosso, por exemplo, em que a questão do preconceito é nitidamente de cor, esconder esta cor é uma atitude muito, muito séria, que ao mesmo tempo que denuncia este preconceito, também torna, não é, ou contribui para não tornar visível a necessidade da gente discutir estes e outros tantos preconceitos. Entendi. E é possível definir essa inclusão digital e para que ela serve, professora? Olha, quando se trata do digital, é um mundo que eu diria assim infinito, não é?
é um mundo que está colocado e que provoca mudanças profundamente drásticas com relação ao mundo analógico, ao mundo em que não tínhamos o digital, não é? Então você tem hoje a inclusão digital voltada para todas as esferas da vida social, desde, por exemplo, um acesso ao banco, a um banco, até, não é, o acesso ao mundo digital de forma pedagógica, de forma educativa, que é o que as escolas e o governo, através de algumas políticas públicas, vem tentando fazer. Mas, sem dúvida nenhuma, né, quer dizer, o mundo do digital, ele muda tudo, ele mudou tudo, essa que é a verdade. Não é? As interações hoje, elas se reorganizam de tal maneira que fica muito complicado a gente tentar delimitar espaço, delimitar tempos, não é? Porque são tempos e espaços que inexistem para o digital. Né? Você fala com alguém de onde você estiver, lá no outro lugar do mundo, no outro lado do mundo, em tempo real. Quer dizer, olha só as implicações disso. Não é? Então, é algo que afeta os modos da gente ver os outros, de nos vermos, e os modos de aprender. Isso é muito importante. Né? Quer dizer, é um mundo que redimensiona o nosso mundo. Com certeza. Sobre a inclusão digital, eu poderia trazer alguns critérios assim que são pensados quando a gente enxerga, e eu vou ter uma outra abordagem, porque eu vou pegar a internet como um todo e os direitos à internet. Na verdade, você tem o primeiro nível, que seria o fato de você ter acesso à internet, né? Que é a primeira coisa. Mas isso não é ainda muita coisa, afinal. Porque você tem ali que ter uma capacidade de você poder se expressar livremente. Então, aí vem o conjunto de leis em determinados países que garante ou não a liberdade de expressão. A gente poderia até entrar mais no detalhe, mas isso não é garantido, inclusive no Brasil está sendo em dificuldade esse ponto. E você também é o outro lado, que é acessar a informação. E aí vem a parte educativa, a disponibilidade de conteúdo que você tem. E quando você vai conversar sobre essas duas coisas, entram dois pontos centrais, que são a neutralidade da internet, ou seja, quais tipos de conteúdo eu posso acessar e como essa rede pode restringir determinados acessos a determinado conteúdo. Então, eu posso viver em um país e nunca ter acesso a algum conteúdo importantíssimo. E também a questão da privacidade. E ali, esses dois conceitos, na verdade, eles vão definir a maneira como todos os serviços de internet vão se colocar. E para você chegar, vamos supor, a uma cidadania plena, através da inclusão digital, você precisa ter ali acesso à informação de qualidade. Então, a questão de transparência de dados, acesso de dados online é super importante. E a utilização da internet como ferramenta político também, de empoderamento político. Então, muitos processos como Open Democracy, participação online, são ferramentas que contribuem a implementar a inclusão digital. Então, você vê que ela vai se desdobrando em várias questões, que é bem mais diferente a questão da simples acesso à informação. E eu fico pensando assim, olha só, né, ela fala da dimensão política, como que a própria ideia de participação política, pois é, professora, ela altera profundamente com a internet. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Nós vamos continuar esse debate sobre inclusão digital. E também nós vamos falar da importância de projetos que levam para as diversas comunidades o acesso gratuito à internet. Não saia daí! Estamos de volta com o Repórter PUC e hoje o assunto é inclusão digital. E agora nós vamos falar um pouco sobre o projeto desenvolvido pela ONG Internet Sem Fronteiras, que a Florence participa. Conta pra gente um pouquinho desse projeto. Então, a Internet Sem Fronteiras está criando a sede aqui no Brasil já faz um pouco mais de um ano. E nós desenvolvemos aqui um projeto que tem mais a ver com a educação midiática. Mas o uso da internet é central porque a gente justamente trabalha o olhar crítico do jovem em relação à informação. O objetivo seja justamente de explicar para ele melhor como funciona o sistema midiático, como que a informação é trabalhada até chegar aos ouvidos da pessoa e justamente a partir daqui os alunos são incentivados a produzir matérias de várias linguagens sobre assuntos de interesse público,
e adquirindo, nessa forma, um olhar crítico sobre a informação. A internet é central, porque é a fonte de pesquisa, e dessa forma eles vão entender, na verdade, como se proteger da manipulação midiática e construir a si próprio uma opinião própria, que é a base, os primeiros passos para você caminhar na internet. A gente está também começando uma parceria com Cefernet Brasil, que é uma ONG brasileira, na Bahia, que desenvolve ações sobre internet segura. Então, nós começamos a fazer uma formação com os jovens, nós vamos fazer isso ano que vem também, para sensibilizar os jovens à utilização da internet. Cefernet tem uma fala muito interessante, que ele fala assim, na verdade, você, por exemplo, você não vai deixar seu filho sair sozinho a 5 anos de idade na rua, à noite. Você vai acompanhar ele. Então, mesmo que a gente fale que um jovem conhece a internet, a gente costuma dizer que os jovens são muito inteirados na internet, na verdade, você tem em si que acompanhar o jovem a utilizar a internet, porque na hora ele pode ficar dentro do quarto dele, dentro da sua casa, mas ele pode correr riscos para se relacionando com pessoas, não sabendo com quem ele está compartilhando dados seus, etc. Então, a gente precisa se trabalhar com o jovem a utilização da internet dessa forma. E como você percebe o retorno desses jovens? Bom, foi interessante, talvez mais sobre essa parte de internet, os meninos gostaram muito e foram muito surpreendidos, porque na maioria das vezes, justamente, eles veem a internet como um espaço de diálogo, de conversa, mas não entende o back-office, que é como que, por exemplo, os provedores de serviço utilizam seus dados, como que o processo de compartilhamento de postagem pode chegar a alcançar uma esfera que ele nem imagina. Então, isso é uma coisa muito importante. E para o lado da mídia, você percebe rapidamente como que a capacidade de argumentação deles muda. Então, isso é uma coisa muito positiva. Com certeza. Que nós estamos querendo expandir. Por enquanto, nós trabalhamos em 3 escolas e o objetivo é criar uma rede de comunicadores. Inclusive, já temos uma plataforma que chama Comunicadores da Hora, onde tudo que foi produzido cai ali e a ideia é que seja uma rede, um espaço de comunicação de jovem entre jovens no Minas e, por que não, no Brasil também. Eu acho que é bem bacana essa sua experiência, Florence, e ela, na verdade, vem se somar a inúmeras outras experiências que ocorrem no Brasil, né, vinculadas ou não a ONGs, vinculadas ou não às escolas, às universidades, e que tem esse propósito. Não é? Quer dizer, se nos anos 80, 90, mas especialmente nos anos 80, nós nos preocupamos muito com a leitura crítica dos meios de comunicação de massa, né, e tivemos vários projetos que foram desenvolvidos, especialmente com jovens, com adolescentes, e também, né, articulados a programas formais de educação. Hoje, mais do que nunca, é necessário que a gente retome essas iniciativas, porque o mundo digital ele é muito maior, ele é muito mais amplo, né, infinitamente possuidor, não é, de uma influência que a mídia de massa não tem. Não é? E é muito, eu acho que é bacana isso, não é? Pensar o seguinte, que o acesso à internet não pode ser medido, avaliado apenas do ponto de vista quantitativo, estatístico, de horas de acesso, permanência e tal, mas do ponto de vista qualitativo, né? Quer dizer, o que é que esse contato direto com pessoas em inúmeros lugares do mundo, não é? O que isso significa? Que implicações isso traz, não é, para a formação das pessoas, para uma educação das pessoas e mais para uma compreensão, né, da sua participação social. Então, eu acho que é um exemplo bacana, não é? E a gente tem, inclusive em Belo Horizonte, né, com estudantes que saíram da própria Faculdade de Comunicação, né, iniciativas que têm dado certo, né, e que têm se preocupado em, juntamente com as escolas, fazer o que a gente chamaria, né, de alfabetização digital ou letramento digital. Mas é um projeto muito bacana, porque esses jovens eles criam um senso crítico, né, e ao mesmo tempo eles estão inseridos ali na inclusão digital. Mas agora eu faço essa pergunta para vocês. O Brasil, atualmente, ele tem políticas públicas suficientes para levar a internet, principalmente à população carente? Pois é, o Brasil desenvolveu alguns anos atrás um plano que chama Plano Nacional da Banda Larga, que
tinha como objetivo acessar 35 milhões de famílias. Só que esse plano foi uma parceria realizada com operadores privados. Então, tinha um incentivo a propor um plano muito baixo, muito pouco custoso, que poderia justamente ser utilizado para essas famílias, mas de acordo com as propostas feitas pelas operadoras. E a ampliação, a criação da rede de acesso à banda larga era feita pelas operadoras. Então, foi um processo que não deu muito certo. Na verdade, esses 35 milhões só foram 2 milhões, mais ou menos 3 milhões de famílias que foram conectadas, justamente pela falta de participação das empresas, porque você vê, o objetivo de uma empresa não é de alcançar municípios do sertão, não é de fazer um certo lucro. Inclusive, né? Algumas famílias comentavam que esse plano pouco custoso, econômico, era muito difícil de se enxergar quando você ia buscar no site informação. Então, esse plano não deu certo. Eu acho que, e na verdade é um pouco a mesma maneira que está sendo feito sobre a infraestrutura midiática também, o poder das empresas privadas nessa coisa. Eu acho que a gente precisa sim ampliar e isso necessariamente tem que ser feito com um investimento público. Essas iniciativas que a gente viu pela reportagem de você ter espaços de acesso livre à internet, deveria ser milhões de vezes ampliado, você não precisaria nem se conectar, né? Tem países hoje, como no Japão, algum país na Europa, que oferece praticamente internets gratuitas em alguns espaços. Então, eu acho que nesse sentido que a gente precisa caminhar. Hoje, nem 50% da população hoje tem acesso à internet no Brasil, é muito pouco. Então, nós podemos dizer que as políticas públicas do país ainda são insuficientes neste aspecto de inclusão digital. E Sem as pessoas dúvida. que não são incluídas, elas são muito prejudicadas, né, professora? Elas são prejudicadas quando a gente, por exemplo, dá conta, né, de que vários serviços que não eram feitos obrigatoriamente pelo digital, agora são. Né? Então, eu fico imaginando uma pessoa que não tem acesso, que não entende muito o que é aquela coisa meio mágica, não é? Dos equipamentos, da navegação, em busca de informação, em busca de algum documento, ou em busca até mesmo de responder a uma obrigação financeira, civil, não é? Qualquer coisa assim. Quer dizer, cidadania é isso. Não é? Cidadania é a gente construir, não é? Um país em que, de fato, as pessoas tenham acesso a tudo, indiferente à sua condição social, indiferente à geração, não é? Indiferente à escolaridade. Então, eu acho que a gente ainda está muito distante disso. Agora, uma via pela qual eu acredito ser possível a gente ampliar, não é? Esse acesso qualitativo à internet é o sistema educacional. Por quê? Principalmente o sistema educacional público, mas não só, não é? Porque ali estão, se a gente pensar na infância, adolescência, ali estão todos, né? Quer dizer, hoje, graças a Deus, nós podemos dizer isso com muito orgulho, mas é resultado também de muita luta, não é? O país alcançou quase que totalmente a universalização escolar. Acredito que seja mais difícil para as gerações mais velhas, né, que não estão mais inseridas no sistema então, pela educacional. escola, eu acho que você daria conta de preparar melhor. Pois não é? Mas eu acho que esse acesso, essa compreensão do que é o mundo digital, porque não é uma compreensão apenas de saber acessar e de direito ao acesso. É das consequências que isso traz. Eu entendo, né? Mas eu acho que isso é só um lado do acesso, porque se você não tem uma infraestrutura realizada ao sem nível dúvida estatal nenhuma, uma legislação que também garante determinados direitos, você forma as pessoas a criar um desejo para coisas que eles não vão ou ter. nem formam, porque a bem da verdade, por exemplo, a primeira grande política pública, não estou falando de infraestrutura, isso é a base, não é? Mas a primeira grande política pública no Brasil de acesso ao mundo digital foi via um programa nacional de informatização das escolas. E foi muito problemático. E a gente pode dizer hoje com uma certa segurança, não é? Que não apenas por conta da falta de estrutura, então você encontrava escolas onde os computadores estavam amontoados numa sala qualquer, se deteriorando, porque não eram usados, não tinha infraestrutura, não tinha rede,
em alguns lugares, por mais doido que pareça, não tinha nem luz elétrica e o computador estava lá. Quer dizer, o Brasil é muito grande, é um país muito cheio de contrastes, não é? Então, enquanto a gente não tiver essa infraestrutura que seja também universalizada, não é? Dificilmente a gente alcançará, não é, um grau de, e eu insisto, não é acesso apenas, não é? Mas de um acesso que signifique o que a gente chama, não é, de letramento digital, porque são outros modos de ler o mundo. Agora, no Brasil, mais de 50% da população tem acesso à internet. No mundo, cerca de 5 bilhões de pessoas não têm acesso. Para finalizar, por que nós dizemos que somos um mundo que temos um acesso à internet, uma inclusão digital, sendo que a maior parte da população mundial ainda nem sequer conhece o que é internet, o que é acessar um computador? Pois é, eu acho que a gente não a gente tem esses tipos de desigualdades que são terríveis. E, então, não, o Brasil ainda está no caminho da inclusão digital para essas questões. E aí chega um perigo muito grande, porque nós estamos vivendo agora um processo onde a internet, passando a ser um espaço de grande liberdade, está sendo alvo de grandes interesses internacionais, principalmente financeiros, econômicos enormes. Então, você vê uma proposta, por exemplo, que está sendo desenvolvida por várias grandes empresas de comunicação, como, por exemplo, o Facebook, criar um sistema de contribuir para que justamente a gente reduz essa fratura digital. Então, cria-se projeto como esse projeto chamado internet.org, que tem o objetivo, que é uma proposta feita aos governos de trazer a internet a zero custo para o governo através da contribuição da empresa. Isso é muito perigoso. Por um lado, resolve os problemas quantitativos, mas, por outro lado, você cria um sistema onde as informações estão totalmente cercadas dentro do serviço proposto pelo Facebook. Então, as pessoas, tem alguns países que são assim, algumas pessoas estão trocando Facebook pela internet. Então, esses são perigos importantes que a gente precisa pensar. São alertas, não é? De como é que se articulam políticas públicas com este cuidado, né, de não criar dependência mercadológica. Não é? Porque, no fundo de tudo isso, o que interessa à internet, não é? Uma empresa, sei lá nem que nome que a gente dá, é o lucro. Tá muito bom o nosso bate-papo, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Muito obrigada pela presença, professora Sandra, Florence. Sucesso com a ONG. Obrigada. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, e você que está aí nos assistindo, gostou do programa de hoje? Não deixe de participar enviando sugestões e comentários para o e-mail do programa, espaçopuc@pucminas.br, e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar. E amanhã é dia do Espaço Cult com a nossa colega Mariana Almeida. Na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 4h30 da tarde. Espero por você. Obrigada e até lá! E lembrando que nós temos um encontro marcado toda quinta-feira às 4h30 da tarde, ao vivo pela PUC TV e pela TV Horizonte. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima!